Existem sinais claros, reconhecíveis, de que uma pessoa está prestes a experimentar uma virada financeira real. E eles quase nunca aparecem como sorte repentina ou golpe de sucesso. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto identificaram esses sinais há mais de 2000 anos. São mudanças internas específicas que sempre precedem a mudança externa na conta bancária. Hoje, você vai descobrir os 10 sinais mais reveladores de que sua vida financeira está prestes a mudar para melhor. Esses sinais não são coincidência nem misticismo. São padrões comportamentais e psicológicos observáveis, que os estoicos documentaram através da observação repetida de pessoas que efetivamente construíram e mantiveram riqueza real ao longo do tempo, em contraste com pessoas que permaneciam presas em ciclos financeiros instáveis, independentemente de quanto trabalhassem. Deixa o like nesse vídeo agora. Escreve nos comentários, eu reconheço esses sinais. E se inscreve no canal, porque toda semana trazemos filosofia estoica aplicada à sua vida financeira real. Número 1. Você para de justificar seus próprios erros financeiros. O primeiro sinal de que uma virada financeira está próxima é sutil, mas decisivo. Você para de justificar seus próprios erros com desculpas externas e começa a assumir responsabilidade total pelas próprias decisões. Epicteto ensinava que o verdadeiro progresso filosófico começava exatamente nesse momento, quando a pessoa parava de culpar circunstâncias externas e passava a examinar honestamente seu próprio julgamento e suas próprias escolhas. Enquanto uma pessoa continua atribuindo suas dificuldades financeiras exclusivamente a fatores externos, a economia, o governo, a falta de sorte, as circunstâncias familiares, ela permanece presa, porque nenhum desses fatores está sob seu controle direto. O momento em que essa mesma pessoa começa a perguntar honestamente o que eu poderia ter feito diferente aqui, é o momento em que a mudança real se torna possível, porque a atenção finalmente se volta para o único território onde a mudança genuína pode acontecer: as próprias decisões. Isso não significa ignorar completamente fatores externos genuinamente relevantes. Crises econômicas reais, circunstâncias de nascimento desiguais e outras forças estruturais existem e importam. Mas mesmo reconhecendo esses fatores externos, a pessoa que está desenvolvendo esse sinal específico continua perguntando o que está sob seu próprio controle dentro dessas circunstâncias, em vez de usar os fatores externos como justificativa completa para a inação. Esse sinal costuma aparecer de forma silenciosa, quase imperceptível. Uma pequena mudança na forma de pensar sobre um erro financeiro passado, um momento de honestidade consigo mesmo que antes seria evitado. Sêneca via esse tipo de autoexame honesto como o início de toda a transformação real. Sem ele, qualquer estratégia financeira, por melhor que seja, continua sendo sabotada pelos mesmos padrões não examinados que causaram os problemas originais. Esse sinal também tem uma característica importante. Ele geralmente vem acompanhado não de culpa excessiva, mas de clareza calma. Assumir responsabilidade genuína, no sentido estoico, não significa se punir severamente por erros passados. Significa simplesmente reconhecer com honestidade o que estava sob seu controle, para que decisões futuras possam ser diferentes. Quando essa responsabilidade é assumida com serenidade, em vez de autopunição excessiva, ela se torna sustentável e realmente produz mudança de comportamento ao longo do tempo. Escreve: eu reconheço esses sinais. Se você já percebeu essa mudança acontecendo em você mesmo. Número 2. Pequenas quantias deixam de parecer insignificantes. O segundo sinal é uma mudança de percepção específica. Pequenas quantias de dinheiro, que antes pareciam pequenas demais para merecer atenção, começam a parecer significativas.
Sêneca escrevia que a pessoa que despreza pequenas quantias nunca constrói riqueza real, porque riqueza duradoura é sempre resultado de acumulação consistente de pequenas somas ao longo do tempo, não de golpes isolados de sorte. Quando uma pessoa começa a tratar cada pequena economia, cada pequeno investimento, cada pequena decisão financeira com o mesmo cuidado que dedicaria a decisões maiores, isso sinaliza uma mudança fundamental na relação com o dinheiro. Antes, talvez, pequenas quantias fossem gastas sem pensar, por parecerem irrelevantes demais para justificar reflexão. Agora, cada uma delas é reconhecida como parte de um sistema maior, onde pequenas escolhas consistentes se acumulam em resultados significativos ao longo do tempo. Esse sinal é especialmente revelador, porque contradiz diretamente a intuição da maioria das pessoas, que acredita que riqueza vem principalmente de grandes golpes de sorte ou grandes decisões isoladas. Marco Aurélio administrava um império inteiro, prestando atenção cuidadosa a detalhes administrativos, que muitos considerariam pequenos demais para merecer atenção imperial. E era exatamente essa atenção aos detalhes que sustentava a estabilidade de todo o sistema maior. Um exemplo prático dessa mudança de percepção é a forma como pequenas economias diárias passam a ser vistas. Antes, economizar um valor pequeno poderia parecer inútil, quase sem sentido, diante de objetivos financeiros maiores. Depois dessa mudança, a mesma pequena economia é reconhecida como parte de um sistema consistente de acumulação. Não porque aquele valor específico seja significativo isoladamente, mas porque o hábito de reconhecer e valorizar pequenas quantias, repetido consistentemente, constrói disciplina que, eventualmente, se traduz em resultados financeiros muito maiores. Sêneca escrevia especificamente sobre como pequenos vícios financeiros, pequenos gastos desnecessários repetidos diariamente, passavam despercebidos precisamente por sua aparente insignificância individual, mas se acumulavam ao longo de meses e anos em quantias substanciais. O mesmo princípio se aplica na direção oposta. Pequenas economias, pequenos investimentos, pequenas decisões financeiras positivas, repetidas consistentemente, se acumulam de forma igualmente poderosa, apenas na direção construtiva em vez de destrutiva. Compartilha esse vídeo com alguém que ainda despreza pequenas quantias, sem perceber o impacto acumulado que elas realmente têm. Número 3. Você começa a dizer não com mais facilidade. O terceiro sinal envolve uma mudança comportamental clara. Dizer não a gastos, compromissos e oportunidades que não se alinham com seus objetivos reais começa a ficar mais fácil, menos desconfortável do que era antes. Epicteto ensinava que a capacidade de recusar coisas que não servem aos próprios objetivos era um dos sinais mais claros de disciplina interna genuína, muito mais reveladora do que a capacidade de aceitar coisas que parecem boas na superfície. Antes dessa mudança, dizer não a um gasto socialmente esperado ou a uma oportunidade que parecia atraente, mas não se alinhava com objetivos reais, gerava desconforto significativo. Medo de julgamento, medo de perder algo importante, ansiedade generalizada diante da recusa. Quando esse desconforto começa a diminuir e a recusa passa a ser feita com clareza e tranquilidade, isso sinaliza que a pessoa desenvolveu clareza suficiente sobre seus próprios objetivos para proteger esses objetivos ativamente, mesmo diante de pressão externa. Esse sinal é particularmente importante porque a capacidade de dizer não protege diretamente os recursos financeiros que sustentam qualquer objetivo maior de longo prazo. Sêneca observava que a maioria das pessoas nunca alcançava a estabilidade financeira real, precisamente porque nunca desenvolvia essa capacidade de recusa.
permanecendo reféns de cada nova pressão social, cada novo gasto socialmente esperado, cada nova oportunidade emocionalmente atraente, mas estrategicamente equivocada. Vale notar que essa capacidade de recusa não surge de rigidez ou frieza emocional, mas de clareza genuína sobre prioridades. Uma pessoa que sabe exatamente o que está tentando construir consegue recusar distrações e desvios com muito mais facilidade do que uma pessoa sem essa clareza, porque cada recusa é orientada por um propósito claro, não por rigidez arbitrária. Epicteto insistia que essa clareza de propósito era o que tornava a disciplina sustentável ao longo do tempo, em vez de esforço constante e desgastante contra impulsos não examinados. Esse sinal também costuma vir acompanhado de menos culpa depois de recusar algo. Antes, dizer não poderia gerar culpa prolongada, dúvidas sobre se a decisão foi correta ou ansiedade sobre a reação da outra pessoa. Quando a recusa passa a ser seguida de aceitação tranquila, sem ruminação prolongada sobre a decisão tomada, isso sinaliza que a clareza interna sobre os próprios objetivos financeiros se tornou genuinamente sólida, não apenas uma tentativa superficial de disciplina. Epicteto também observava que a capacidade de recusa costumava ser testada mais intensamente por pessoas próximas do que por estranhos, precisamente porque relações próximas frequentemente carregam expectativas implícitas construídas ao longo do tempo. Manter clareza e disciplina financeira diante dessas expectativas próximas, sem ceder apenas para preservar conforto social imediato, é um dos testes mais decisivos de que essa disciplina realmente se tornou parte estável do caráter, e não apenas uma prática aplicada seletivamente diante de estranhos, onde o custo social da recusa é naturalmente menor. Se inscreve no canal se você já percebeu como dizer não está ficando mais fácil na sua própria vida financeira. Número 4. Você sente menos ansiedade ao verificar suas próprias finanças. O quarto sinal é talvez o mais diretamente perceptível de todos. Verificar seu próprio saldo, seus gastos, sua situação financeira geral, deixa de gerar ansiedade intensa e passa a ser um processo mais neutro, quase rotineiro. Marco Aurélio via a ansiedade excessiva diante de qualquer aspecto da própria vida como sinal de que algo ainda não havia sido adequadamente processado através da razão, enquanto a calma diante da mesma situação sinalizava que a razão finalmente havia assumido o controle real. Muitas pessoas evitam verificar suas próprias finanças precisamente por causa da ansiedade que esse processo gera, criando um ciclo destrutivo. Evitar gera ignorância sobre a própria situação real, e essa ignorância gera ainda mais ansiedade quando eventualmente confrontada. Quando a ansiedade começa a diminuir, permitindo verificações mais frequentes e mais honestas da própria situação financeira, isso sinaliza que a relação com o dinheiro está se tornando mais madura e menos carregada emocionalmente. Essa calma crescente não significa que a situação financeira já está perfeita. Significa que a pessoa desenvolveu capacidade de encarar sua própria realidade financeira, seja ela qual for, sem ser dominada pelo medo. Essa capacidade de encarar a realidade com clareza é exatamente o que permite as correções e ajustes necessários para que a situação financeira efetivamente melhore ao longo do tempo. Marco Aurélio recomendava um exercício específico para cultivar essa calma. Em vez de evitar informação desconfortável, buscá-la ativamente, mas sempre acompanhada de análise racional e imediata sobre o que pode ser feito a respeito. Aplicado às finanças, isso significa verificar regularmente a própria situação, não apenas quando a ansiedade força essa verificação, mas como prática consistente e deliberada,
tratando cada verificação como oportunidade de ajuste, não como confronto temido a ser evitado pelo maior tempo possível. Essa mudança específica costuma ter um efeito cascata sobre outras áreas da vida financeira. Quando verificar as próprias finanças deixa de ser fonte de ansiedade, a pessoa naturalmente começa a fazer isso com mais frequência, o que gera informação mais atualizada e precisa, que por sua vez permite decisões financeiras mais informadas e oportunas, criando um ciclo positivo que se reforça continuamente ao longo do tempo. Epicteto observava que grande parte da ansiedade humana nascia não dos fatos em si, mas da resistência a encará-los diretamente. Aplicado às finanças, isso significa que a própria situação financeira, seja ela qual for, raramente é tão insuportável quanto a ansiedade antecipatória de verificá-la sugere. Uma vez encarada diretamente, mesmo uma situação financeira difícil se torna administrável, precisamente porque a clareza permite ação, enquanto a evasão apenas prolonga indefinidamente o desconforto sem nunca resolvê-lo. Curte esse vídeo se você já sente menos ansiedade hoje ao verificar suas próprias finanças do que sentia há um ano. Número 5. Você para de comparar sua trajetória com a de outras pessoas. O quinto sinal envolve uma libertação específica. A comparação constante com a trajetória financeira de outras pessoas começa a perder força, dando lugar a um foco mais consistente no próprio progresso individual. Sêneca escrevia que a comparação constante era uma das principais fontes de insatisfação financeira, garantindo sensação permanente de insuficiência independentemente do progresso real alcançado. Quando essa comparação começa a diminuir naturalmente, sem esforço forçado, isso sinaliza que a pessoa desenvolveu clareza suficiente sobre seus próprios objetivos e sua própria trajetória, para não precisar mais medir sucesso através da régua alheia. Essa mudança libera uma quantidade significativa de energia mental anteriormente consumida por comparações constantes, energia que pode ser redirecionada para a ação real sobre os próprios objetivos financeiros. Esse sinal costuma aparecer gradualmente. Primeiro, a pessoa nota a comparação acontecendo, mas ainda sente seu peso emocional completo. Depois, começa a reconhecer a comparação e conscientemente redirecionar a atenção. Eventualmente, a comparação simplesmente para de surgir com a mesma intensidade, porque a atenção já está naturalmente focada no próprio caminho, não mais competindo constantemente com caminhos alheios. Sêneca observava que a comparação constante raramente considerava o custo real por trás do que era observado. Os sacrifícios, dívidas ocultas ou instabilidades que raramente aparecem na versão visível da vida financeira de outra pessoa. Quando essa compreensão se torna genuína, não apenas intelectual, mas emocionalmente incorporada, a comparação perde grande parte de sua força automática, porque a pessoa reconhece que está comparando sua realidade completa com uma fração cuidadosamente selecionada da realidade alheia. Esse sinal também costuma vir acompanhado de uma mudança na forma como se consome informação sobre a vida financeira de outras pessoas. Menos tempo é gasto observando e avaliando conquistas materiais alheias, e mais tempo é redirecionado para planejamento e ação sobre os próprios objetivos financeiros específicos. Essa redireção de atenção, praticada consistentemente, gradualmente reduz ainda mais a força da comparação, criando um ciclo positivo de foco interno cada vez mais consistente. Comenta aqui embaixo. Você já percebeu essa comparação diminuindo na sua própria vida? Número 6. Pequenas oportunidades passam a ser levadas a sério. O sexto sinal envolve uma mudança na forma como oportunidades são avaliadas.
Pequenas oportunidades que antes seriam ignoradas por parecerem pequenas demais para valer o esforço, começam a ser consideradas com seriedade real. Marco Aurélio administrava recursos imperiais, considerando cuidadosamente até as menores decisões administrativas, entendendo que grandes resultados raramente nasciam de um único movimento grandioso, mas da acumulação consistente de decisões menores bem executadas. Essa mudança de perspectiva revela maturidade financeira crescente. A pessoa para de esperar apenas por oportunidades grandes e dramáticas e começa a reconhecer valor real em oportunidades modestas que, embora menos impressionantes isoladamente, se acumulam significativamente ao longo do tempo quando aproveitadas consistentemente. Esse sinal também reflete uma mudança na relação com a paciência. Pessoas que só reconhecem valor em oportunidades grandes e imediatas, frequentemente demonstram impaciência financeira, buscando atalhos que raramente funcionam de forma sustentável. Reconhecer valor em pequenas oportunidades consistentes sinaliza que a paciência necessária para a construção de riqueza real está sendo genuinamente desenvolvida. Um exemplo prático dessa mudança é a forma como uma pequena habilidade adicional, um pequeno projeto complementar ou uma pequena melhoria de eficiência em algo já existente passam a ser vistos como investimentos válidos, em vez de esforços insignificantes demais para valer o tempo. Marco Aurélio reconhecia que grandes resultados administrativos raramente vinham de decisões únicas e dramáticas, vinham da soma consistente de centenas de pequenas decisões bem executadas ao longo de anos, exatamente o mesmo princípio que se aplica à construção de riqueza pessoal duradoura. Esse sinal costuma se manifestar concretamente na forma como oportunidades são avaliadas. Em vez de perguntar apenas, isso vai me tornar rico rapidamente, a pergunta passa a ser, isso contribui de forma consistente para minha trajetória financeira de longo prazo? Essa mudança de pergunta, sutil mas fundamental, revela uma maturidade financeira crescente que raramente é reconhecida como tal, mas que precede consistentemente resultados financeiros reais e duradouros. Sêneca observava que grandes fortunas raramente eram construídas através de um único evento transformador. Eram construídas através de décadas de decisões consistentemente boas, muitas delas individualmente pequenas demais para parecerem significativas no momento em que foram tomadas. Reconhecer esse padrão histórico ajuda a explicar por que valorizar pequenas oportunidades, em vez de esperar apenas por grandes momentos dramáticos, é um dos sinais mais confiáveis de que a construção de riqueza real está genuinamente em andamento. Se inscreve no canal se você já começou a levar pequenas oportunidades financeiras mais a sério do que levava antes. No número 7, você consegue esperar sem ansiedade por resultados. O sétimo sinal é a capacidade crescente de esperar por resultados financeiros sem a ansiedade que anteriormente acompanhava essa espera. Sêneca ensinava que nada de valor real surge instantaneamente e que a capacidade de esperar pacientemente, sem angústia constante, era um dos sinais mais claros de maturidade filosófica genuína. Quando um investimento, um novo hábito financeiro ou uma nova fonte de renda ainda não mostrou resultados visíveis, a reação mais comum é ansiedade crescente, dúvida sobre a estratégia escolhida e, frequentemente, abandono precoce antes que os resultados reais tenham tempo de se manifestar. Quando essa ansiedade começa a diminuir, permitindo que o processo continue sendo executado com consistência mesmo sem resultados imediatos visíveis, isso sinaliza que a paciência estoica genuína está sendo desenvolvida.
Esse sinal específico costuma preceder diretamente resultados financeiros reais, precisamente porque a maioria das estratégias financeiras sólidas exige tempo consistente para produzir resultados significativos. Pessoas que abandonam estratégias precocemente por ansiedade diante da espera raramente experimentam os resultados que essas mesmas estratégias eventualmente produziriam se mantidas com paciência suficiente. Sêneca comparava essa paciência ao cultivo agrícola. Nenhuma quantidade de ansiedade faz uma semente germinar mais rápido, e a impaciência de desenterrar repetidamente a semente para verificar seu progresso apenas prejudica o próprio crescimento que se está tentando acelerar. Aplicado às finanças, isso significa confiar no processo estabelecido, continuar executando a estratégia com consistência e resistir ao impulso de mudar constantemente de abordagem apenas porque resultados imediatos ainda não se manifestaram completamente. Esse sinal costuma se tornar visível através de uma mudança comportamental específica. Em vez de verificar obsessivamente o progresso de um investimento ou de uma nova estratégia financeira, a pessoa passa a verificar com menos frequência, mas com mais profundidade de análise quando o faz. Essa mudança de padrão reflete confiança crescente no próprio planejamento, em vez de ansiedade constante, buscando confirmação imediata de que a estratégia está funcionando exatamente como esperado a cada momento. Escreve: eu reconheço esses sinais se você já desenvolveu mais paciência diante de resultados financeiros que ainda não apareceram. Número 8. Você começa a proteger seu tempo com mais rigor. O 8º sinal envolve uma mudança na relação com o próprio tempo. Compromissos, distrações e pedidos externos que antes consumiam tempo livremente começam a ser avaliados com mais critério, protegendo espaço para atividades que realmente constroem valor financeiro e pessoal de longo prazo. Marco Aurélio considerava tempo perdido a única perda genuinamente irreversível, mais grave até do que perda financeira direta, porque dinheiro perdido pode ser reconstruído, mas tempo gasto sem propósito nunca retorna. Quando essa proteção do próprio tempo se torna mais consistente, isso sinaliza reconhecimento crescente de que tempo e dinheiro estão profundamente conectados. Tempo gasto sem propósito, claro, representa a capacidade produtiva desperdiçada, que poderia estar sendo direcionada para atividades que efetivamente constroem progresso financeiro real ao longo do tempo. Esse sinal costuma se manifestar através de pequenas recusas práticas. Menos tempo gasto em distrações que não geram valor real, mais tempo protegido para aprendizado, planejamento e execução de estratégias financeiras concretas. Essa proteção crescente do próprio tempo é, na prática, uma das formas mais diretas de investimento em riqueza futura, porque tempo bem direcionado é o recurso fundamental que sustenta qualquer construção financeira duradoura. Marco Aurélio escrevia sobre a facilidade com que o tempo escapa despercebido, consumido por atividades que parecem urgentes no momento, mas que raramente contribuem para objetivos reais de longo prazo. Ele recomendava avaliar constantemente se determinada atividade estava genuinamente alinhada com valores e objetivos reais ou se era apenas consumo automático de tempo por hábito ou conveniência momentânea. Essa avaliação constante, aplicada ao tempo disponível, é exatamente o que permite proteção mais eficaz desse recurso fundamental. Um exemplo prático dessa mudança é a forma como convites e solicitações de tempo passam a ser avaliados antes de serem aceitos automaticamente. Antes, um pedido de tempo poderia ser aceito por hábito ou por medo de desapontar alguém. Depois dessa mudança, a mesma solicitação passa por uma avaliação rápida, mas real. Isso contribui para meus objetivos
ou apenas consome tempo que poderia estar sendo direcionado para algo que efetivamente constrói valor de longo prazo. Esse sinal também costuma se manifestar através de uma reorganização silenciosa da própria rotina. Horários antes dedicados a distrações passivas gradualmente cedem espaço para atividades mais alinhadas com objetivos financeiros e pessoais reais. Essa reorganização raramente acontece de forma dramática ou anunciada. Geralmente é um processo gradual, quase imperceptível no dia a dia, mas que, observado ao longo de meses, revela uma transformação genuína na forma como o tempo disponível está sendo direcionado. Curte esse vídeo se você já começou a proteger seu tempo com mais rigor recentemente. Número 9. Você reconhece progresso mesmo quando ele é pequeno. O nono sinal é a capacidade crescente de reconhecer e valorizar progresso financeiro pequeno, em vez de esperar apenas por grandes marcos dramáticos para sentir que algo realmente mudou. Epicteto ensinava que riqueza verdadeira consistia em reconhecer suficiência e progresso no presente, não em adiar indefinidamente a satisfação para algum marco futuro distante, que nunca parece suficientemente significativo quando finalmente alcançado. Quando uma pessoa começa a genuinamente reconhecer e celebrar pequenos progressos, uma pequena redução de dívida, um pequeno aumento em uma reserva de emergência, um pequeno hábito financeiro mantido com consistência por mais tempo do que antes, isso sinaliza uma mudança fundamental na relação com o próprio progresso, que deixa de depender exclusivamente de marcos grandiosos e passa a reconhecer valor real em cada etapa do caminho. Esse reconhecimento de pequenos progressos tem um efeito prático direto sobre a motivação de longo prazo. Pessoas que só reconhecem progresso em marcos grandes frequentemente desistem antes de alcançá-los, precisamente porque a jornada até lá parece desprovida de qualquer recompensa reconhecível. Pessoas que reconhecem progresso em cada pequena etapa mantêm motivação muito mais consistente ao longo de todo o processo, porque cada etapa já traz sua própria satisfação genuína. Epicteto ensinava que a incapacidade de reconhecer suficiência no presente era uma das principais causas de infelicidade crônica, independentemente de quanto progresso real estivesse sendo alcançado. Aplicado às finanças, isso significa desenvolver o hábito deliberado de reconhecer e celebrar, mesmo que brevemente, cada pequena conquista financeira ao longo do caminho, não como substituto para objetivos maiores, mas como reconhecimento genuíno de que o processo de construção já está funcionando, mesmo antes de chegar ao destino final imaginado. Esse sinal também tem um efeito importante sobre a sustentabilidade de longo prazo de qualquer estratégia financeira. Disciplina mantida apenas através de esforço constante, sem nenhuma satisfação genuína ao longo do caminho, tende a ser abandonada eventualmente, porque exige energia contínua sem recompensa reconhecida. Disciplina que inclui reconhecimento regular de pequenos progressos se torna muito mais sustentável, porque cada etapa reconhecida renova a motivação necessária para continuar até a próxima etapa do processo. Sêneca recomendava um exercício específico para cultivar esse reconhecimento. Ao final de cada semana, listar explicitamente qualquer progresso financeiro alcançado, por menor que parecesse, uma dívida ligeiramente reduzida, um hábito mantido com mais consistência, uma decisão financeira tomada com mais clareza do que teria sido tomada meses antes. Esse registro regular, revisitado periodicamente, revela um padrão de progresso acumulado que frequentemente passa despercebido quando observado apenas dia a dia, sem essa reflexão deliberada e estruturada. Escreve: eu reconheço esses sinais, e me conta,
Qual pequeno progresso financeiro você conseguiu reconhecer recentemente na sua própria vida? Número 10. Você sente tranquilidade mesmo antes dos resultados aparecerem. O 10º e último sinal é, talvez, o mais profundo de todos. Uma sensação de tranquilidade genuína em relação ao próprio futuro financeiro, mesmo antes de qualquer resultado material significativo ter efetivamente aparecido. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, cada um à sua maneira, descreviam essa tranquilidade como o verdadeiro objetivo final de toda disciplina filosófica. Não a ausência de dificuldade, mas a presença de estabilidade interior, independentemente das circunstâncias externas momentâneas. Essa tranquilidade antecipada, sentida antes mesmo dos resultados financeiros concretos aparecerem, geralmente reflete que os 9 sinais anteriores já estão sendo praticados com consistência real. Responsabilidade pessoal assumida, atenção a pequenas quantias, capacidade de recusa desenvolvida, ansiedade financeira reduzida, comparação diminuída, oportunidades pequenas valorizadas, paciência genuína cultivada, tempo protegido com rigor e progresso reconhecido em cada etapa do caminho. Quando essa combinação de práticas está genuinamente presente, a tranquilidade que resulta delas não é ingenuidade nem otimismo cego. É reconhecimento racional de que a fundação necessária para a construção financeira real está sendo consistentemente construída e que os resultados materiais, embora ainda não completamente visíveis, são consequência natural e praticamente inevitável dessa fundação sólida sendo mantida ao longo do tempo. Marco Aurélio descrevia essa tranquilidade como o verdadeiro objetivo de toda a disciplina estoica. Não a ausência de desejo por melhores circunstâncias, mas a capacidade de manter estabilidade interior enquanto se trabalha consistentemente para construir essas circunstâncias melhores. Essa combinação específica, ambição ativa combinada com tranquilidade genuína, é exatamente o que caracteriza pessoas que constroem riqueza duradoura, em contraste com pessoas que vivem em ansiedade constante, mesmo quando tecnicamente já possuem recursos financeiros consideráveis. Vale destacar que essa tranquilidade não surge de forma isolada. Ela é o resultado natural e cumulativo dos 9 sinais anteriores, sendo praticados consistentemente ao longo do tempo. Quando responsabilidade pessoal, atenção a pequenas quantias, capacidade de recusa, redução de ansiedade, menos comparação, valorização de pequenas oportunidades, paciência genuína, proteção do tempo e reconhecimento de progresso já estão presentes, a tranquilidade surge quase como consequência inevitável dessa base sólida sendo mantida com consistência real. Escreve: eu reconheço esses sinais se você já sente essa tranquilidade crescendo, mesmo antes dos resultados financeiros completos terem aparecido. Chegamos ao final dos 10 sinais estoicos de que você está prestes a enriquecer. Revisando rapidamente, você para de justificar erros com desculpas externas. Pequenas quantias deixam de parecer insignificantes. Dizer não fica mais fácil. A ansiedade ao verificar finanças diminui. A comparação com outras pessoas perde força. Pequenas oportunidades passam a ser levadas a sério. Você consegue esperar sem ansiedade por resultados. Seu tempo passa a ser protegido com mais rigor. Você reconhece progresso mesmo quando é pequeno e sente tranquilidade mesmo antes dos resultados aparecerem. Nenhum desses 10 sinais é sorte, coincidência ou acaso. Cada um deles representa uma mudança interna real, cultivada através de disciplina consistente que precede quase sempre a mudança externa visível na situação financeira. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto identificaram esses padrões há 2000 anos.
observando repetidamente que a transformação financeira duradoura sempre começava internamente, muito antes de qualquer resultado material se tornar visível para o mundo exterior. Se você reconheceu vários desses sinais na sua própria vida recentemente, isso não é coincidência. É evidência real de que sua trajetória financeira está genuinamente mudando de direção, mesmo que os resultados completos ainda não tenham se manifestado totalmente. Continue praticando esses princípios com consistência e os resultados materiais, historicamente, sempre acabam seguindo essa transformação interna que veio primeiro. Vale destacar que nenhum desses 10 sinais depende de sorte, circunstâncias externas favoráveis ou recursos especiais indisponíveis para a maioria das pessoas. Cada um deles é uma mudança interna, cultivável, através de prática consistente, disponível para qualquer pessoa, disposta a examinar honestamente sua própria relação com o dinheiro e ajustar comportamentos específicos ao longo do tempo. Se você ainda não reconheceu a maioria desses sinais na sua própria vida, isso também não é motivo para desânimo. Cada um desses sinais pode ser cultivado deliberadamente, começando por aquele que parecer mais acessível na sua situação atual. A transformação financeira real, segundo a sabedoria estoica que sustenta este vídeo, sempre começa exatamente assim. Não com um golpe repentino de sorte, mas com mudanças internas consistentes que, cultivadas ao longo do tempo, eventualmente se manifestam como mudança externa, visível e duradoura. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto nunca prometeram atalhos ou fórmulas mágicas para a riqueza instantânea. O que eles ofereceram, através de séculos de observação e prática filosófica real, foi um mapa confiável de como a transformação financeira genuína realmente acontece. De dentro para fora, através de disciplina consistente, muito antes de qualquer resultado material se tornar visível para o mundo ao redor. Esse mapa continua funcionando hoje exatamente como funcionava na Roma Antiga, porque ele descreve princípios psicológicos e comportamentais fundamentais, não estratégias específicas amarradas a determinada época ou circunstância econômica particular. Independentemente de qual seja sua situação financeira atual, esses 10 sinais permanecem igualmente aplicáveis e igualmente confiáveis como indicadores de que uma mudança real, duradoura e genuína está sendo construída internamente antes de se manifestar externamente. Guarde esse vídeo, revisite-o periodicamente e use esses 10 sinais como uma espécie de bússola pessoal, verificando de tempos em tempos quais deles já estão presentes na sua vida e quais ainda precisam ser cultivados deliberadamente. Essa prática de revisão regular, por si só, já é uma aplicação direta da disciplina estoica que sustenta todo o conteúdo deste vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora. Escreve nos comentários, eu reconheço esses sinais, e compartilha com alguém que precisa reconhecer esses sinais na própria vida financeira. Se inscreve no canal para continuar essa jornada de filosofia estoica aplicada à vida real. Até o próximo vídeo. Permaneça estoico e permaneça construindo.